Oi, pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou bacharel em Direito, formada já acho que há uns 7 anos. Já advoguei, já dei aula em faculdade, hoje eu sou servidora pública e eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa jornada que você está trilhando, trazendo aqui 3 conselhos que eu daria para você que está na graduação em Direito. Quando nós estamos na graduação, às vezes a gente não tem muita noção do que está acontecendo. A gente entra com a ideia e depois a gente muda de ideia, a gente não conhece bem, às vezes a gente vem com aquela visão dos filmes americanos que a gente assistiu, de que no Brasil funcionaria de forma parecida e é bem diferente. Então, a gente fica um pouco em dúvida sobre o que fazer, como fazer, falta um pouco de clareza com relação a isso, o que inclusive dificulta da gente saber o que a gente quer fazer após a faculdade. Porque a gente ainda não conhece muito bem o meio, todo mundo vai falar que são um leque de possibilidades e você fica procurando essas possibilidades sem entender ainda muito bem. Então hoje eu estou trazendo esses 3 conselhos para te ajudar um pouco nessa jornada, para que depois você consiga decidir melhor como será o seu exercício profissional. Bom, primeiro conselho, sem enrolação, antes de eu falar o primeiro, só se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo, me ajuda muito. Bom, primeiro conselho, estagie no máximo de locais possíveis. Por que eu trago esse conselho? Foi um erro meu. Eu estagiei por 2 anos em um local só e por mais que tenha sido um estágio maravilhoso, pessoalmente, emocionalmente, fiz amizades e profissionalmente também, mas chega um momento que o que eu podia extrair dali de conhecimento já tinha sido extraído. E eu não estava, então, evoluindo como eu poderia evoluir se eu tivesse ido para um novo local e tido novas experiências. Então, eu deixo aqui para você esse conselho. Estagie em vários locais, vários. 6 meses em um, 6 meses em outro. E vá dessa forma. Primeiro período de faculdade, já comece a estagiar. Vá para vários estágios. Tem uma frase que fala que, na prática, a teoria é outra. E no direito, isso acontece muito. Você precisa então conhecer a prática e você só vai conhecer a prática praticando. Aproveite esse período em que você é estagiário e está realmente ali para aprender, para errar, para conhecer coisas novas. Isso é muito importante para você. Então transite em todos os locais que você pode. Vá para os fóruns. Dentro dos fóruns, vara crime, vara civil, fazenda pública, juizado especial. Vá nesses locais, conheça pessoas, conheça ali o dia a dia, a dinâmica. Isso é muito importante para a sua formação. Vá para o Ministério Público, Defensoria Pública, vá para procuradorias, mas é o que eu posso te dizer. Não fique em um único lugar. Você vai aprender muito mais, você vai ter uma rede de contatos muito maior se você passar por vários locais. Vá também para os cartórios, o extrajudicial está com tudo, você precisa também conhecer o extrajudicial, a dinâmica cartorária, saber quais são os procedimentos, isso é muito importante. Então, o primeiro conselho é esse, estagie no máximo de locais que você conseguir, inclusive de forma voluntária. Lembre que você está ali para aprender, isso é muito importante para você. Segundo conselho que eu te dou, que é um conselho super batido, mas que às vezes a gente deixa um pouco de lado, que é estude o máximo possível. Estude muito, estude mesmo, se esforce, se dedique, feriado, final de semana, de madrugada, vai valer a pena. Faça isso, se aprofunde nos assuntos, responda questões, muitas questões dos assuntos que você estudou. Você pode fazer isso por meio de livro de questões, você pode fazer isso por meio de sites de resolução de questões, como por exemplo o que concursos. Isso é muito importante. E dentro dessa parte dos estudos, o que é que eu posso te dizer? Estude os princípios. Os princípios do direito, de cada disciplina, conheça muito bem os princípios. Por quê? Porque nós temos muitas normas para conhecer e muitas normas para guardar na nossa mente. E isso é impossível conhecer tudo, saber tudo, impossível. Mas os princípios é um pouco mais fácil da gente conceber, da gente guardar essa informação e eles nos dão a direção. Às vezes você não sabe a norma, mas você sabe o que diz o princípio. Então você tem ali a direção do caminho que você deve seguir quando você conhece o princípio. Então estude muito bem os princípios e, além de estudar muito bem os princípios, conheça a jurisprudência. O direito ele é dinâmico, ele não é estático, ele não fica parado. A vida em sociedade vai acontecendo e o direito precisa ir se atualizando. E essa atualização acontece de forma muito mais rápida através da jurisprudência.
Porque a jurisprudência é o direito no caso concreto. Então, você precisa conhecer a jurisprudência. Como você vai conhecer a jurisprudência? Você pode conhecer através do Dizer o Direito, que é um site que traz os informativos comentados, através do site dos tribunais, do site do STJ, do STF, você vai lá e pesquisa jurisprudência STJ, direito civil, responsabilidade civil, jurisprudência STF, direito penal, roubo, furto. Você vai conhecendo a aplicação da norma dessa forma. Terceiro conselho que eu deixo para você é leia os clássicos. Leia os livros clássicos, saia da bolha, leia livros diferentes que tratem de temas jurídicos. Procure isso, não fique fechado ali. Às vezes a forma de atuação que você ainda não encontrou está nesse conhecimento que você ainda não acessou. Então procure livros diferentes, estude, pesquise, leia livros clássicos. Os clássicos é o pensamento de quem pensou antes da gente, de quem construiu o direito que a gente tem hoje. Então a gente precisa conhecer. Inclusive, vou deixar o link desses livros aqui, que são livros que eu li, que eu gosto muito, fora esse que eu ainda tô lendo, mas são livros muito bons e que vão te ajudar bastante, vão te dar mais repertório quanto a isso. Então, é muito importante. E para você que ficou até o final, eu vou deixar uma dica bônus, que é leia a Lei Seca. Quando eu estava na faculdade, me falaram para ler a Lei Seca, e eu não sabia que lei seca era essa. Eu achava que era aquela lei seca de dirigir e não beber, né? E eu ficava, que lei que eu tenho que ler? Mas não é isso. A lei seca é, pegue a sua Constituição e leia. A Constituição purinha, isso mesmo. Pegue lá e leia. Pegue o Código Civil e leia. Código Penal, leia. Todas as legislações que você usa, leia a lei pura. Você precisa absorver isso. A sua ferramenta de trabalho é a legislação. Então, você precisa conhecer a legislação. Isso é muito importante para a sua atuação. Eu sei que é maçante, que é enfadonho, mas é necessário. E o que tem que ser feito, tem que ser feito. Paciência. A gente precisa disso. Isso é crucial para o seu desenvolvimento profissional, para o seu exercício profissional. Essas, então, foram as 4 dicas que eu deixei aqui. Eu disse que eu ia dar que seriam 3, mas eu coloquei 4, uma como bônus para você que ficou até o final. Eu te peço que curta esse vídeo, se inscreva no canal. Os links desses livros estão ali no final. E eu espero você no próximo vídeo. E desejo que a sua graduação seja muito, muito, muito boa.